Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, médico patologista, trazendo aqui mais um vídeo para o meu canal. Dessa vez vamos conversar sobre tumor seroso borderline. Caso você não esteja inscrito ainda no meu canal, você se inscreva para receber notificações dos próximos vídeos. E caso você goste dessa apresentação, você aí compartilhe com os seus amigos. O tumor seroso borderline representa 15% de todos os tumores serosos do ovário. A maioria das neoplasias ovarianas borderline. Esses tumores mais frequentemente são bilaterais e de tamanhos maiores que o tumor seroso benigno. As pacientes são mais jovens do que aquelas com carcinoma seroso, né? E não é infrequente essas pacientes se apresentarem com a doença extraovariana. Maioria assintomática, ou apresenta um aumento abdominal ou dor. Os pacientes jovens podem se apresentar com infertilidade e uma grande minoria pode desenvolver, né, se apresentar com esses tumores durante a gravidez. A macroscopia desses tumores, eles mostram-se císticos, né, múltiplas cavidades, com inúmeras projeções papilares, às vezes áreas mais sólidas, como vemos aqui. E esse é um aspecto que chama bem a atenção na macroscopia, né, múltiplas cavidades, inúmeras projeções papilares. Aqui apenas para vocês terem uma ideia comparativa, né, principalmente para os não patologistas que podem estar vendo aí essa aula. Aqui é um exemplo de um tumor seroso benigno, tá? É um cistadenoma seroso. Então, a gente vê um epitélio representado aqui por células cuboidais, e a presença de cílios aqui na superfície. Aqui embaixo a gente tem o estroma ovariano, bem tranquilo. Agora vejam o aspecto no menor aumento do tumor seroso borderline. Observem essa complexidade arquitetural. A gente vê inúmeras projeções papilares. E há uma característica desses tumores que é o que se chama de hierarquia papilar. De onde surgem papilas menores, até tem umas que se destacam, né? Alguns grupamentos são menores e ficam aqui soltos. No maior aumento, a gente vê que caracteriza melhor ainda essa complexidade né, das papilas, essa hierarquia. Outros exemplos, né, enfatizando esse aspecto e essa complexidade arquitetural. E no maior aumento, a gente vê que essas papilas são revestidas por células cuboidais, ou algumas ciliadas, com leves a moderadas atipias, e não é frequente a gente ver um número considerável de mitoses. Desde aqui, já no menor aumento, a gente vê que a interface, né, desse caso aqui, a interface do componente epitelial com o estroma é bem delimitado, variando, sem sinal, nesse caso aqui, de nenhuma invasão estromal. Vale ressaltar que 15 a 20% dos tumores serosos borderlines contém foco micropapilar, caracterizado por essas papilas que são mais alongadas do que largas, né? E que é muito importante para o patologista reconhecer, porque esse componente, ele se presente em uma área com mais de 5 milímetros, né, a gente caracteriza a variante micropapilar do tumor seroso borderline, que também está permitida a denominação, nesses casos de carcinoma seroso de baixo grau não invasivo, né, pelo fato dessa variante ter um comportamento, né, ter um comportamento mais agressivo. Aqui o aspecto em maior aumento dessa variante micropapilar borderline. E essa variante, ela costuma ser mais bilateral, comprometimento da superfície ovariana e a presença de implantes extraovarianos, muitos dos quais invasivos.
Vejam aqui essa outra imagem. A gente tem um tumor seroso borderline, né, a complexidade arquitetural. Aqui tem um estroma ovariano. E aqui eu representei uma área de microinvasão. Por definição, a área de microinvasão é uma área que tem um tamanho menor ou igual a 5 milímetros, composto por células isoladas ou pequenos grupamentos, onde essas células normalmente têm um citoplasma mais eosinofílico, o núcleo mais arredondado, e não infrequente o estroma reage à presença desse componente microinvasivo, formando fendas, né, cleft, em torno desses grupamentos. A gente vê microinvasão bem mais frequente em pacientes grávidas com tumores serosos borderline, né? Agora, vale ressaltar que a presença de microinvasão não garante o diagnóstico de carcinoma, né? Exceto naqueles casos em que o componente microinvasivo é do tipo micropapilar. 30 a 40% dos tumores serosos borderline têm lesões similares na pelve e sítios abdominais, incluindo linfonodos. É o que nós conhecemos como implantes. E os implantes, eles são classificados a depender da presença ou não de infiltração destrutiva. Vamos já ver o que é isso. Quando a gente tem uma infiltração destrutiva do tecido, a gente diz que esse implante é um implante invasivo. Agora, quando não é destrutiva, é o não invasivo. Vamos aqui ver os implantes não invasivos. Normalmente a gente vê glândulas ou cistos, né, com ou sem papilas, na superfície peritoneal. E a interface é bem definida com o tecido adjacente. Observem aqui o tecido adiposo, né, na superfície peritoneal, e essa área epitelial, né, onde a gente vê papilas com microcalcificações, mas vejam que a interface com o tecido gorduroso é bem nítido. Isso é um achado característico do implante não invasivo. Novamente aqui a gente vê uma tuba, né, e na serosa tubária a gente vê múltiplos implantes não invasivos bem delimitados, como vemos aqui. Agora, os implantes não invasivos, eles podem ser do tipo desmoplásico, ou seja, a presença do componente epitelial faz com que o estroma, né, responda tenha uma resposta desmoplásica. Isso a gente vê na superfície ovariana e peritoneal, onde a gente vê um componente epitelial com características semelhantes ao que eu já descrevi, né, com a interface bem definida em relação ao tecido, né, com um pouco mais de inflamação e desmoplasia aqui do estroma. Tá? Caracteristicamente, esses nódulos não invasivos, incluindo aqui o desmoplásico, né, eles formam nódulos ou placas e o cirurgião remove facilmente, porque não tem aquele caráter mesmo infiltrativo, como nós vamos ver nos implantes seguintes. E outra característica é nesses dois tipos de implantes não invasivos, incluindo o desmoplásico, a citologia vai ser semelhante à do tumor seroso borderline. Agora, os implantes invasivos, eles podem ter desmoplasia. Aqui um exemplo bem bonito de um implante invasivo com resposta desmoplásica estromal. Agora, vejam essa característica destrutiva, né? Ou seja, há uma borda irregular do componente epitelial aqui, tá? Às vezes podemos ver fusão glandular ou células isoladas ou grupamentos celulares com características citológicas de carcinoma de baixo grau. Isso caracteriza a infiltração destrutiva, né? Vale ressaltar que, como vimos, os implantes não invasivos, eles podem ter resposta desmoplásica, né? Os invasivos também. Então, às vezes, essa distinção por essas características, se é invasivo ou não invasivo desmoplásico, não é fácil. E, nesses casos, o patologista pode mencionar nos seus laudos que se trata de um implante indeterminado. Vale ressaltar que, para alguns autores,
a presença de micropapila garante, né, um diagnóstico de implante invasivo. Agora, vale a pena lembrar a presença de um tecido, né, de um epitélio de padrão tubário ectópico, e aqui a gente pode ter no peritônio ovariano e até em linfonodo, né, inclusões linfonodais, é o que a gente chama de endossalpingiose, tá? E isso não é incomum, né, a gente vê associado a um tumor seroso borderline, e aí o patologista tem que estar em alerta para não fazer um diagnóstico de metástase, não fazer um diagnóstico de implante de um tumor seroso, sendo apenas um tecido ectópico, né, uma endossalpingiose. Vale ressaltar que os tumores borderline com implantes invasivos estão associados a um aumento de risco de recorrência e um curso clínico mais agressivo, né? E esses implantes invasivos são agora denominados de carcinoma seroso de baixo. Com relação ao exame do líquido peritoneal, né, vale ressaltar a dificuldade, né, de fazer esse diagnóstico, né, de comprometimento neoplásico do líquido, justamente pelo diagnóstico diferencial, que não é fácil, com endossalpingiose, com uma hiperplasia mesotelial reativa e até um carcinoma seroso de baixo grau. A química do tumor seroso borderline vai ser igual ao do tumor seroso benigno e maligno, né, com positividade para CK7, PAX8, receptor de estrógeno, WT1, BRP4 e CD15. Vejam que praticamente todas as características, todos os achados que falei, que fazem distinção do que é benigno, com o que é maligno, com o que tem microinvasão, com implante, né, invasivo e não invasivo, é morfológico, né? A imunistoquímica não vai ajudar nisso, tá? Então, assim, a imunistoquímica praticamente não tem valor para o diagnóstico do tumor seroso borderline. Qual o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial é feito com tumor seroso benigno, e aí a gente vai levar em consideração tudo aquilo que eu falei, né, da proliferação epitelial, da complexidade. Agora, às vezes, em um tumor benigno, seroso, a gente pode encontrar um pequeno foco, uma pequena área, e aí essa área tem que ser menor do que 10% de tumor seroso borderline. Quando a gente encontra menor do que 10%, né, do tumor, a gente denomina de tumor seroso com proliferação focal. A distinção com carcinoma seroso de baixo grau é pela invasão maior ou igual a 5 milímetros. Tá? E o diagnóstico diferencial com um tumor papilar mesotelial bem diferenciado, aí a gente tem a morfologia, né, que a gente não vai ver aquela hierarquia papilar, a gente não tem estratificação, o aspecto das papilas que a gente vai ver é diferente. E aí você pode, se necessário, lançar a mão da imunistoquímica, né, com pesquisa de marcadores mesoteliais e fazer essa distinção. Com relação ao prognóstico, para finalizar, mesmo em estágio avançado, esses tumores são indolentes, né, é uma doença indolente, protraída. A progressão para um carcinoma seroso de baixo grau ocorre em 7% dos casos, mesmo, muito frequentemente anos após, né, e aí a gente tem um curso clínico mais agressivo. Os casos de estágio 1 que vão ter um risco de progressão maior, basicamente são aqueles tumores serosos borderline, a variante micropapilar. Se vocês verem, comparando com o convencional, a gente tem um risco de progressão de 5% em 5 anos e 3,9% em 20 anos, comparado com 0,9% e 3,7% do convencional. Em estágio avançado, os implantes não invasivos têm risco aumentado de progressão e os implantes invasivos de risco ainda maior. Daí a denominação, né, que nós já falamos, de carcinoma seroso de baixo grau. Vale ressaltar que é extremamente incomum na evolução desses pacientes pintar aí um carcinoma seroso de alto grau. Isso não é usual, tá? E para finalizar, lembrar que microinvasão e linfonodos positivos parecem não aumentar o risco de recorrência ou progressão desses pacientes. Obrigado pela atenção, espero ter ajudado na compreensão desse tumor e até o próximo vídeo.